Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje o tema é muito importante, que é violência. Eu convidei o professor Dr. Sérgio Codato, que é coordenador do grupo de pesquisa do Observatório de Violência e Práticas Exemplares da Universidade de São Paulo, autor de vários livros, O Brasil Fugiu da Escola, Motivação, Criatividade e Sentido para a Vida Escolar, graduado em psicologia, enfim, é uma pessoa experimentadíssima, de um vasto currículo, e eu quero agradecer ao Dr. Sérgio Codato por receber a gente e para a gente poder tratar desse assunto. Eu é que agradeço o convite, Edmo. Me desculpe pelas falhas técnicas, mas agora já tudo foi resolvido, então estou à sua disposição. Só queria introduzir a temática, né, se for possível, dizendo que violência tem a ver com força ou poder, né? E nossa querida e grande historiadora Hannah Arendt dizia que violência, na verdade, tem a ver com poder, ou melhor, não poder. Só homens impotentes recorrem à violência. Os exemplos que ela dá são esses. Quando os pais estão perdendo o poder sobre os filhos, recorrem à violência. Quando os maridos estão perdendo o poder sobre as esposas, recorrem à violência. E quando os governantes estão perdendo o poder sobre seu povo, recorrem à violência. E é isso que está acontecendo atualmente no nosso país. E também gostaria de debater no programa de hoje o tema da necropolítica. Então pode ir nela. Pode começar. Não sei se vocês sabem, mas necropolítica foi um termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, em que ele coloca, inspirado em Foucault, que o poder social e político é utilizado para controlar e disciplinar a vida das pessoas. O poder social e político é utilizado para controlar e disciplinar a vida das pessoas. Necropolítica, então, é mais do que o direito de matar, mas também o direito de expor outras pessoas, incluindo os próprios cidadãos de seu país, à morte. Direito de impor a morte civil ou social, direito de escravizar outrem e outras formas de violência política. Eu entendi que a necropolítica é uma teoria dos mortos-vivos, ou seja, uma forma de analisar como as formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte forçam alguns corpos a permanecerem num estado entre a vida e a morte. Isso me chamou a atenção. Forçam alguns corpos a permanecerem no estado entre a vida e a morte, né? Podemos citar como exemplos os africanos que se afogam lá para chegar à Europa, né? A escravidão, o apartheid, o racismo, né? O necropoder sobre o corpo, né? Cujo maior exemplo é o terrorista suicida, né? Que usa seu próprio corpo para destruição, né? Então, nesse sentido, queria dizer que a necropolítica
é uma política que reduz o ser humano à condição de mercadoria, né? E é isso que nós estamos observando aqui, entendeu? E nós, doutor, inclusive, nessa colocação importante, desde o começo lá, quando o senhor vem falando da perda do poder, de uma intimidação, seja ela qualquer, em cima do outro ou dos outros, né? Através do político, através do marido violento, do pai violento. Nós, primeiro, também vale salientar sobre a arma, que as pessoas estão sendo armadas ou por elas mesmas, ou por outras pessoas, ou por outras situações, que ajudam a aumentar, incrementar a violência. Isso eu não posso só falar desse projeto aí do presidente da República com relação ao poder das armas das pessoas, não é só isso, mas é muito importante isso. Mas eu também queria falar sobre um carrão na mão de um motorista que usa aquele carro como uma arma. Eu quero falar sobre o álcool, que o marido muitas vezes se faz uso dessa arma para agredir a mulher, a família, o filho, o vizinho. Então, a permissividade do uso dessas armas leva ao aumento, a um incremento altíssimo e violento, o senhor deve ter estatística e dados, do uso da violência por parte do cidadão. E nós não podemos esquecer que o Brasil estava num ritmo de desarmamento, né? Todo mundo sabe que os países mais pacíficos do mundo são aqueles onde controlam tanto porte quanto circulação de armas, né? A primeira etapa foi ganha, né, no Estatuto do Desarmamento, e quando foi feito o comércio, a proibição de armas, isso foi vetado pela população, né? A população se sentindo impotente porque os órgãos de segurança pública não funcionam, né? Então, a própria população tem que recorrer à violência para se defender. Foi isso que nós entendemos, né? E, na verdade, uma boa parte da população ainda tem uma certa mentalidade conservadora, né? Essa questão de utilizar o carrão, né, e outros objetos de consumo como forma de poder e de status social, na verdade, mostra isso, né? O ser humano foi reduzido à condição de mercadoria, né? De tal forma que quem tem mais vale mais e quem tem menos vale menos, né? A questão do álcool, da cocaína e de outras drogas, né? Na verdade, a gente tem que ver também como um anestésico da população, né? Eu tinha um professor que dizia que a população brasileira precisa enfrentar uma tragédia, ou uma guerra, ou um terremoto, ou uma destruição para acordar e poder, né? Mas, na verdade, nós estamos vendo que essa tragédia da Covid, né, não está mexendo com os brios da população, né? As pessoas estão morrendo do lado delas, tal, e tem muita gente que está continuando com a vida, né? Ou seja, não só o álcool é sinônimo de entorpecimento, mas a falta de instrução e educação da população, né, faz com que nós tenhamos uma população que não pensa cientificamente as coisas, né? Então, foi muito difícil implantar as medidas protetivas da Covid. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender, né, que tem um vírus que é transmitido pela corrente aérea. A gente pensa que todo mundo pensa que nem a gente cientificamente, mas nós percebemos que não. Grande parte da população brasileira que não foi escolarizada não pensa cientificamente. E o que é pensar cientificamente? É pensar a causa dos fenômenos, né? Então, quem entende que o Covid é um vírus que é transmitido, né, tem condições de usar as medidas protetivas. Agora, quem não consegue entender isso, né, exige o mínimo de raciocínio científico, né, então não entra nessa, né, e vai recorrer
violência contra aqueles que estão utilizando. Eu me lembro, o senhor está falando do Covid, professor, e eu me lembro muito bem com relação ao surgimento da AIDS no início dos anos 80, quando nós cansamos de ver pessoas revoltadas por terem pego o vírus e, consequentemente, a doença, transmitindo para o outro propositalmente. Né? A pessoa se revoltava de uma maneira, quer dizer, aqueles problemas internos, etc., e fazia aquilo de uma arma. E a gente acredita, e eu me lembro também que o governo, na época, e nos inícios dos anos 80, lançava campanhas tão valiosas, tão ricas na colaboração da informação, de dizer, de use camisinha, de distribuir camisinha, de não sei o que lá. E nesse caso do Covid, nós não tivemos uma mesma participação do governo federal nesse mesmo aspecto, em outro problema, em outra realidade. Você tem razão. A AIDS foi vista como um inimigo, o inimigo número 1 da população, né? Então foram tomados todos os cuidados, campanhas, né, de distribuição de camisinha, sexo seguro e por aí afora, né? Se criou um medo mesmo, né? Tenha um parceiro fixo, tenha só um parceiro fixo. Verdade, né? Entrou na questão da intimidade das pessoas, né? No modo de produção da subjetividade, né? Agora o inimigo veio chegando, né? E o chefe do general-maior foi dizendo que era uma gripezinha, que não sei das quantas, foi desconsiderando, né? E você tem razão, quer dizer, desde o Mandetta, né, não foram tomadas as devidas providências, né? A gente morria de inveja de todos os vídeos, né, que eram feitos na China, né, usando inclusive drones, alertando a população, esse tipo de coisa. E aqui eu acho que faz parte dessa necropolítica, né? Essa questão do negacionismo, entendeu? Né? E essa questão de que quem vai morrer mesmo são idosos e inválidos, né? Então isso funciona como uma espécie de uma eugenia, digamos assim, né? Uma espécie de uma purificação da raça, né? Quer dizer, nós estamos numa guerra, mas quem vai morrer mesmo são os velhos, os inválidos, né? Então, no fundo, essa guerra pode estar sendo um favor para nós, né? E eu acho que tudo isso tem que ser combatido. Por isso que eu entendo que a gente começou a falar dessa questão da tragédia. O Brasil vive uma tragédia, né? Todo mundo teve algum ente querido que foi embora pela Covid, né? Nós mesmo na USP tivemos vários funcionários, né? Novos, inclusive, muito mais novos que eu, que foram embora, né? E a gente tem que pensar um pouco isso, né? O nível de consciência da população, né? Para lidar com toda essa realidade, para ver o que está precarizando a vida dela, né? E eu entendo que a pandemia também levou uma certa fragmentação, né, no coletivo. Você não pode mais se aproximar do outro, esse tipo de coisa. Então, aquela questão da união faz a força ficou prejudicada, né? Quando, neste momento, a gente teria que se unir, mas para se unir presencialmente é perigoso, porque nós estaríamos, né, espalhando o vírus. Então, eu entendo que é o momento de a gente repensar nossas formas de luta, nossas formas de resistência, né? Usar esses meios que a gente tem à disposição, né? Os meios virtuais, usar os programas de televisão que nem o seu, né? Que estão voltados para a conscientização da população, né? E nossa preocupação agora é essa, né? Como difundir, como instrumentar a população para o raciocínio científico, né? Eu vou só chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta, até já!
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. CUFA Ribeirão contra a fome. A Central Única das Favelas continua fazendo o trabalho nas favelas de Ribeirão Preto. Se você pode doar, fazer sua doação, doe. Não só para a minha comunidade, mas também para as outras comunidades, que também tem muitas comunidades que precisam. Precisamos da sua doação para que esse trabalho continue. Dá um pouco de esperança pra gente, né? Obrigada. Doe como puder e da forma que puder. CUFA Ribeirão contra a fome. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Dr. Sérgio Codato. Muito obrigado, doutor. Estamos falando sobre violência. Eu tenho 2 temas sobre violência para levantar nesse segundo bloco. E o primeiro deles é violência econômica. E isso eu quero traduzir diretamente para os governos. Eu estou colocando no plural, porque isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Na medida em que as coisas que os governos fazem, ou melhor, não fazem, como corrupção, o combate à fome, todas essas medidas também provocam a violência, com a falta de comida, com a falta de emprego, com a promoção de um bom relacionamento da família. Esse primeiro lado que eu quero pegar com o senhor, professor. Bom, violência econômica. Para abordar essa questão, queria abordar 2 exemplos, o exemplo da China e o exemplo da Índia, né? Eu não sei se vocês conhecem esses 2 países, eu sugiro vocês conhecerem, mas eles são países enormes, com populações, né, que beiram bilhões de habitantes, né? Só que na China, a China em 30 anos tirou 500 milhões de habitantes da linha de pobreza, né? Sabe lá o que é isso? Em 30 anos, você mudar a face do país, não só economicamente, né? Quem conheceu a China há 30 anos atrás, o Enfio, vocês lembram do Enfio na China, né? Então, a China, em 30 anos, incorporou 500 milhões de pessoas, tirou da linha de miséria, virou um país de classe média, tanto é que agora é a 2ª economia do mundo, para daqui a 30 anos projeta-se que vai ser a primeira, né? Quem diria que um país colonial iria se transformar neste gigante, né? Existe violência econômica? Claro que sim. Existe muita miséria lá? Claro que sim. Mas o reverso lá foi feito. Tirar as pessoas da miséria e dar condições dignas de vida, né? Eu fui na Índia também, né? A Índia é outra coisa completamente diferente, né? Lá até hoje funciona um sistema de castas, né? Então você vê que a pobreza da população é por todo lado. E a Índia,
Doutor, e a Índia tem o não, esse não, eu não vou nem chamar de controle, porque controle fica parecendo ditadura, mas essa não organização populacional vai fazer com que em 2027 a Índia ultrapasse a China na quantidade, vai ser o país mais populoso do mundo. Né? Quando o senhor falou da China, a China não só incluiu as pessoas, os bilhões lá, mas ela também conseguiu organizar a população de uma maneira que não crescesse violentamente, como vinha acontecendo no período anterior. A política de controle da natalidade do filho único, que foi muito criticada, né? Ela foi necessária porque, se não tivesse sido adotada, hoje a China teria 500 milhões de habitantes a mais, e o governo sabe que não teria comida para todo mundo, e isso, sem dúvida, seria uma grande possibilidade de revolta popular, né? A Índia, a China, se vocês querem saber, ela não tem, 90% da população não tem religião e 10% são budistas, esse tipo de coisa. Então, a população vive do trabalho, né? Na Índia é o contrário, né? Muita gente vive da religião, muita gente não trabalha, né? As mulheres praticamente não trabalham na Índia, né? Uma economia, né, meio parada. Se você comparar os produtos alimentícios, frutas, essas coisas, do mercado da China com o mercado da Índia, você vai ver que é um absurdo, né? Parece que a Índia está no período ainda anterior a medieval. Toda essa modernização. Então, falando em termos de violência econômica, né, o que pode se perceber? Existem governos que investiram no investimento, na infraestrutura, né? Você andando por vários países, seja a China, seja a Bolívia, seja Portugal, você vai ver guindaste para tudo quanto é lado, né? Investindo em infraestrutura, esse tipo de coisa. E existem outros governos, né? Por exemplo, esses governos baseados na religião, que ao invés de investirem maciçamente, né, no desenvolvimento econômico, né, preferem manter todo esse sistema de crenças, de mitos, né, que, digamos assim, é uma das formas de subjugação da população, né? Então, você tem razão, uma das formas de subjugação do povo é a violência econômica, né? Uma outra violência que eu gostaria de falar, e é mera consequência, é a violência social, que ela vem calçada e amparada não só nas políticas econômicas de descontrole, de não inclusão, de não entendimento de virtudes do país, através ou do seu desenvolvimento, ou pela corrupção. Eu volto para a corrupção, porque é um problema endêmico do Brasil, e a gente acaba indo, hoje, a gente não pode mais sair de casa, por exemplo, no Brasil. Você atravessa a rua, agora o Banco Central está limitando um Pix, lança uma ferramenta fantástica para o usuário poder fazer um pagamento, para o credor poder receber o seu pagamento, vira uma arma na mão dos assaltantes, na mão dos bandidos. Quer dizer, nem o desenvolvimento é capaz de deixar ou minimizar a violência. Ao contrário, o desenvolvimento, por não ter penalidade, não ter punição, não ter leis específicas e rígidas e punição, o desenvolvimento provoca a violência. Ficamos mais expostos ainda a todo tipo de ataque, de fraude, de enganação, né? de exposição do CPF, de tudo mais, né? Mas eu acho que existe uma relação entre violência urbana, né? Roubos, assaltos, sequestros, esse tipo de coisa, e a questão da desigualdade social, né? O que move a violência, no final das contas, é a desigualdade social, o grande abismo, né? Eu morei muito tempo em Uberlândia. Uberlândia é praticamente do mesmo tamanho que Ribeirão Preto, só que a desigualdade social em Uberlândia é menor. É a distância entre o pobre lá, o boia fria, e o fazendeiro, tá? Né? E em Ribeirão,
a distância entre o miserável favelado e o usineiro, né? O dono de indústria. Então, quer dizer, não só a desigualdade é muito maior em Ribeirão Preto, mas como circula muito mais mercadoria, né? Então a violência é muito maior, seja a violência urbana, roubos, assaltos, né? Tráfico de drogas, né? Que tudo que está associado, né? Comércio de mulheres, né? Então eu entendo que realmente um assunto está ligado no outro, né? A desigualdade social é que gera a violência social. Mas voltando, né, rapidamente na China e no Japão, eles conciliaram, então, a questão do desenvolvimento econômico com uma polícia que funciona. Não é uma polícia corrupta, né? Então, isso dá um ar de tranquilidade social para a população, que se você for para Pequim ou para Tóquio, você pode andar de madrugada na rua, que ninguém vai chegar por detrás de você e querer roubar sua carteira ou seu celular, né? Existe uma coisa chamada sentimento de segurança, né? Que você experimenta em vários países e não experimenta no Brasil, né? Vai entrar com droga em Dubai, nos Emirados Árabes, na Tailândia, depois você vê o que acontece com você, né? Professor, nós estamos indo para o final do programa, eu não posso deixar de falar da violência da mulher. Não que ela não existisse, aqui não. Eu quero dizer se há uma sensação ou é uma realidade que nos últimos 20 ou 30 anos aumentou demais a violência contra a mulher. Não sei se pela emancipação de voz, de personalidade, de trabalho, de família, de tocar a casa, o lar, ou seja, uma revolução feminina permitiu uma maior violência contra a mulher. Eu posso dizer isso? Eu entendo o seguinte, né, que as conquistas da mulher não se restringiram ao grupo feminista, classe média, né? Quer dizer, essa consciência de que a mulher tem direitos, de que não pode ser subjugada, tudo isso vem sendo batido há muito tempo, né? Isso atingiu as camadas mais humildes da população. Então, muitas mulheres, né, passaram a não aceitar mais aquela subjugação natural, né? Porque muitas mulheres, segundo nossas pesquisas, apanhavam do pai e apanhavam do marido e achavam que tinham nascido para apanhar mesmo, né? Que Deus quis assim. E o nível de consciência começou, na verdade, né, a fazer com que as mulheres começassem a discutir com os maridos, bater de frente, né? E o nível de consciência dos homens não avançou, né? É o feudalismo, é o feudo. Então, voltando ao início do programa, esses indivíduos impotentes, não é? Ao invés de seduzirem a mulher e tudo mais, amarem a mulher, não, né? Impotentes vão reagir a elas violentamente, né? Por outro lado, também, né, a gente entende que o individualismo também prejudicou demais a questão da violência, que a gente chama de imaginário do medo, né? Todo mundo se trancou dentro da sua casa. Antigamente, o vizinho era gente boa, não era? Na vila, a gente fazia um churrasco, todo mundo junto, porra, né? Hoje em dia, o vizinho virou um inimigo. Por causa de som, por causa do cachorro, não sei o quê. Então, essa é a pior coisa. Por quê? Porque em caso de violência urbana na sua casa, né, quem é que vai te socorrer? Quem é que vai poder chamar alguém? É o vizinho, não é? Então, por isso que eu entendo que a melhor política de segurança pública é essa questão da política de vizinhança, né? A união dos moradores por quarteirão. Logicamente que isso tem que estar associado com uma polícia que funcione. Doutor, quero agradecer, nós chegamos infelizmente ao final do programa, uma delícia esse bate-papo. Prometo que se o senhor se dedicar mais um pouquinho, nós vamos voltar em breve nesse assunto. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o seu convite, Edmo. Foi um prazer estar com você, viu? Valeu! Gente, semana que vem estamos de volta, até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio
Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.